Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá ao nosso vídeo. Ontem pela madrugada eu não quis falar nada depois dos acontecimentos lá do STF. Fiquei até às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã ouvindo e buscando informações, né, para a gente ter algo mais concreto para poder falar. Hoje aqui são, dia de hoje, 21/4, né, 9h45 da manhã, e eu estou fazendo esse vídeo para trazer algum tipo de informação para você. E uma análise também, e também uma reflexão. Então eu não queria falar nada sem pelo menos a gente fazer uma análise crítica, né? Primeiro, a gente ouve, a gente tem a informação, a gente recebe essa informação, nós fazemos uma reflexão sobre ela, nós criamos um argumento crítico e aí nós emitimos a nossa opinião. É assim que o processo acontece. Então vamos lá. Eu estou vendo muita gente colocar a culpa no presidente, estou vendo muita gente colocar a culpa no André Mendonça, eu estou vendo muita gente dizer que o 7 de setembro não aconteceu nada e é por isso que está isso aí. Eu estou vendo muita gente criar um monte de polêmica sobre todas essas circunstâncias que aconteceu com o Daniel Silveira. E outra, a possibilidade do Daniel também ser solto pelo próprio presidente, tá? Isso aí é uma outra questão que eu não vou entrar nisso agora. Mas o que acontece? E aí eu fico me perguntando sobre essas questões que as pessoas não fazem uma análise crítica das suas atitudes, né? E aí eu vendo no Twitter, engraçado que de tudo que eu ouvi ontem, eu vi esse Twitter hoje pela manhã, e vou repetir aqui para você, que esse Twitter, ele traz claramente o que nós estamos vivendo hoje, no dia de hoje. Esse Twitter é o reflexo do acontecimento de ontem. Eu vou ler para vocês aqui, esse Twitter é do Leonardo Dias. Depois você vai lá no Twitter, procura lá Leonardo Dias, você vai ver esse Twitter que ele colocou e ele diz assim: o STF é ruim porque nosso Senado é fraco. É fraco porque nossos senadores têm rabo preso. Tem rabo preso porque nos roubaram. Nos roubaram porque foram eleitos. Foram eleitos porque foram votados. Foram votados porque não nos demos conta ainda que a responsabilidade é nossa. Tá dando para entender a profundidade da circunstância? Aí eu vejo todo mundo meteu o pau, mas eu não vi ninguém fazer, por exemplo, uma declaração em dizer assim: lembra lá do primeiro caso, da primeira votação, né? A primeira votação que aconteceu para Daniel Silveira no Congresso ser preso. Lembra os deputados que votaram para ele ser preso? Daqui da nossa região, Clarissa Garotinho, o Felício Laterça, né? E agora eles estão aqui, ó, procurando voto para a eleição agora no final do ano. E tem gente da direita apoiando esse pessoal daqui da nossa região. E aí eu fico pensando assim, cara, a que nível que nós temos de política? Porque tem gente que fica atrás desse pessoal para conseguir emprego, para conseguir trabalho, para conseguir dinheiro. E aí depois da direita. E aí depois quer colocar a culpa, né, no presidente, quer colocar a culpa no André Mendonça. E não faz essa reflexão. Nós tivemos aqui na nossa cidade 109 mil pessoas que se abstiveram, não foram lá votar no segundo turno. Por quê? Como eu. Por quê? Porque eu não queria o PDT no comando da nossa cidade, né? A esquerda no comando da nossa cidade, e eu não queria a família Garotinho no comando da nossa cidade. Eu me abstive, porque no primeiro turno eu votei. Eu votei numa pessoa que era mais independente, né? E também não foi no Bruno Calil, vou deixar logo aqui dito. Mas eu sabia que não fazia parte dessa curriola toda. Mas aí eu vejo uma direita em Campos que deveria estar todo mundo, né, se livrando dessas desgraças todas aí, mas aí fica cheirando o fundo desse pessoal. Entendeu? Por dinheiro, por uma série de situações. E isso me revolta. Por quê? Porque essas pessoas estão lá porque foi exatamente o que o Leonardo aqui está falando. Onde ele diz, olha, esse pessoal tem rabo preso e não vota, né? Porque eles foram eleitos, e foram eleitos por nós.
Eu, graças a Deus, não votei nessa turma. Eu sei em quem eu votei. E quem eu votei está fazendo um bom trabalho lá, né, no Congresso. Mas, pessoal, a gente tem que parar para fazer uma reflexão. Porque isso não tem que começar lá em cima, tem que começar aqui. Nós tivemos algo atípico, né? Atípico no Brasil, onde o conservador foi colocado lá como presidente, e essa briga desgraçada, tudo isso tentando derrubar ele de todo jeito, e até hoje não conseguiram, a mídia, né, sendo usada de uma forma canalha para tentar derrubar ele, porque ele cortou, e todo mundo sabe, eu não vou entrar nessa história aqui, né? E aí nós vemos pessoas que se dizem ser de direita, mas que não fazem uma reflexão dessa. Porque se está acontecendo isso, o que aconteceu ontem, porque já tinha que ter sido resolvido isso lá no Congresso, lá atrás, houve essa possibilidade. Mas o Lira também é outro. O presidente do Senado é outro. Então, a nossa visão, nós temos que parar de ficar cheirando o fundo desse pessoal desde o nosso município, para que as coisas possam haver mudança, né? Mas eu quero ver nessa próxima eleição aqui o que vai acontecer. Porque conservadores de direita ficam correndo atrás desse pessoal aí, se dizendo eleitor de Bolsonaro, eleitor da direita, mas essas duas pessoas, a Clarissa Garotinho e o Felício Laterça, votaram pela prisão do Daniel Silveira lá no Congresso. E isso é algo assim que a gente fica, sabe, abismado com essas coisas, cara. Abismado. E aí, nós não queremos fazer uma reflexão sobre isso, né? Eu acho que está na hora da gente repensar a nível local, para que a gente possa mudar isso. A nível local. Nós precisamos mudar isso a nível local, para que isso realmente tenha uma consequência lá no Congresso. Enquanto as coisas aqui não mudarem, no Congresso não muda. E nós vamos continuar jogando as 4 linhas, sim. Esse é o direcionamento do presidente. As coisas vão acontecer. Tem muita gente aí frustrada com o André Mendonça, mas vou falar uma coisa para vocês. Os juristas que eu ouvi falando sobre o André Mendonça disseram que ele foi extremamente técnico e acreditavam até que a própria votação dele abriria um caminho para outros seguirem ele. Mas não foi o que aconteceu. De qualquer forma, já estava perdido. Daniel seria condenado de qualquer forma, independente da votação do André Mendonça e do Marcos Nunes. Independente. Ele seria condenado porque a gente sabe que aqueles que estão lá são totalmente de esquerda. E isso ia acontecer. Eu ouvi na fala do Toffoli dizer que o André Mendonça não sucumbiu à pressão. Tá na fala dele. Vai lá, pega um pedaço só que ele falou. Que ele não se deixou ser pressionado. Então presta atenção numa coisa. André Mendonça foi técnico, tá? Eu acho que ele poderia pedir vista, mas foi uma decisão dele, o que a gente pode fazer, né? Mas ele foi extremamente técnico. Nós estamos querendo pessoas que estejam no Congresso, no STF, que sejam políticos ou sejam técnicos. Fica aí a pergunta para você. Nós queremos que as pessoas que sejam conduzidas para o STF sejam técnicos, né, da Constituição, amparados pela Constituição, ou sejam políticos. Por quê? Porque a esquerda está lá e a esquerda é política. Nós queremos que continue dessa forma? É esse o STF que nós queremos? Então, é uma reflexão que nós devemos fazer, né? Então, eu queria deixar essa minha posição aqui, né, e que você entenda que será jogado nas 4 linhas. Não tem outra saída, tá? Para com essa palhaçada de achar que o exército vai para a Rússia, é uma palhaçada. Eu fui o maior desmotivador do dia agora, 31 de março, porque a pauta dos caras era uma pauta maluca, uma pauta louca. Sabe o que eles queriam? Sabe o que esse pessoal queria? Queria levar uma carta para o presidente, né? Destituir, na mão do presidente, não era nem na mão do presidente do Senado, não, do presidente Bolsonaro, uma carta para destituir os 12 do Supremo. Isso é uma babaquice, cara. Uma babaquice. Isso é de uma...
Cara, eu não vou nem aqui, porque não tem, sabe, são pessoas que não têm maturidade, não têm inteligência política, enfim, eu não... Mas era isso que eles queriam fazer. Ao invés de pegar essa carta e levar mais uma vez na mão do Pacheco. Ainda que não acontecesse nada, mas era uma pressão. Então eu fui um desmotivador porque eu botar uma bomba na mão do presidente. E aí, foi lá, foi pífio, não deu quase ninguém em Brasília dia 31 de março. Foi uma vergonha para eles. Né? Então eu queria deixar aqui a minha reflexão nessa manhã. Parem de pensar bobagem. Né? Pensaram muita bobagem com o Moro, pensaram muita bobagem depois do 7 de setembro, primeiramente. Né? A coisa está continuando. Tá? Ela vai continuar. Se você parar para analisar, hoje o presidente tem 3 partidos. 3. Ele tem hoje, junto a ele. Pega aí a entrevista do Ciro Nogueira com o Bial. Tá? Assista a entrevista. Então presta atenção. Hoje o PP, que é o maior partido do Nordeste, que tem as maiores prefeituras, está com o presidente. O PL está com o presidente. E o PR também está com o presidente, porque o Tarcísio foi para lá para o PR. Então, o presidente está montando algo muito forte, a coisa está acontecendo. Então, agora, nós temos hoje no Senado aí, hoje 24 senadores. Né? Você acha que a carta convite que foi mandada para Alexandre de Moraes, ainda que ele não fosse, já não foi um aviso? Já foi um aviso. Então, nós precisamos aguardar as coisas acontecerem. Desculpe o vídeo ficou longo, mas é só aqui para trazer um esclarecimento para você. Tá bom? Bom dia aí. Deus abençoe.